Você já se perguntou se as pessoas que te abandonaram algum dia perceberam o tesouro que deixaram para trás? Quando fecho os olhos, mesmo agora, aos 78 anos, ainda sinto o calor daquele asfalto nas solas dos meus pés descalços. O céu de um azul intenso que machucava o olhar. A poeira vermelha da estrada de Minas levantando em ondas enquanto o velho Ford F-100 do meu avô se afastava. 13 anos de idade, uma mala de pano com flores bordadas por minha avó, e aquelas palavras ainda ecoando nos meus ouvidos. Cansei de você e das suas maluquices. As pessoas sempre dizem que a memória falha com a idade, mas algumas lembranças parecem queimadas na alma como ferro em brasa. Posso descrever cada detalhe daquele dia. O cheiro de cachaça e fumo de corda impregnado na cabine do caminhão, Tonico e Tinoco cantando no rádio velho, o rangido da porta quando ele saiu batendo. A sensação da minha garganta fechando quando tentei falar, as palavras presas como sempre ficavam quando mais precisava delas. Sabe, naquele tempo, em 1960, ninguém falava em autismo por aquelas bandas de Minas. Eu era apenas esquisita, difícil, cabeça nas nuvens. A menina que não olhava nos olhos, que se balançava quando ansiosa, que cobria os ouvidos quando os sons ficavam altos demais. A menina que quebrava pratos na cozinha, porque se assustava facilmente, que desenhava os mesmos padrões por horas, que notava coisas que ninguém mais via. A estrada estendia-se à minha frente como uma sentença. Uns 10 quilômetros adiante tem a fazenda da sua tia, ele disse. Ela nem sabe que você tá vindo, mas problema dela agora. Seu sangue, sua dor de cabeça, e partiu sem olhar para trás, levando consigo meu passado e deixando o futuro tão incerto quanto a própria estrada empoeirada. Mas o destino tem uma forma estranha de costurar nossas vidas. Aquela tarde, enquanto eu caminhava com meus pés já sangrando, sem lágrimas, nunca fui de chorar. Elas pareciam presas em algum lugar dentro de mim onde nem eu mesma alcançava. Não sabia que cada passo dolorido me aproximava não de um novo abandono, mas do lugar onde finalmente seria vista, realmente vista. Esta é a história de como um abandono à beira da estrada me levou ao encontro mais improvável. De como descobri que ser diferente não era uma maldição, mas um dom. De como as cores dentro da minha cabeça encontraram o caminho para as telas. E de como, às vezes, a família que nos rejeita abre espaço para a família que nos encontra. O que o destino preparava para mim naquela estrada quente de dezembro era muito maior do que qualquer coisa que eu pudesse imaginar. Era o começo da minha verdadeira vida. Meu avô dizia que eu tinha pegado a loucura mansa da minha mãe. Maria do Carmo, uma mulher que conheço apenas por um retrato amarelado e histórias contraditórias. Ela morreu quando eu tinha apenas 2 anos, levada por uma febre que varreu nosso distrito. Meu pai, esse eu nem cheguei a conhecer. Sumiu antes mesmo de eu nascer, deixando para trás apenas seu sobrenome e um vazio que meu avô preenchia com versões diferentes da mesma história cada vez que bebia. Cresci na fazenda do vovô Juca, um pedaço de terra magra nos fundos de Minas, onde o gado era magro como as esperanças e a colheita raramente dava mais que o suficiente. A casa de pau a pique, sempre com cheiro de café forte e fumaça do fogão a lenha, era governada pela mão firme da minha avó, Dona Zezé. Uma mulher pequena, de mãos calejadas e poucas palavras, que nunca entendeu por que eu gritava quando ela penteava meus cabelos, ou por que eu me recusava a usar certas roupas que pinicavam minha pele. Essa menina tem o diabo no corpo, dizia vovô Juca nos seus dias ruins, quando a cachaça falava mais alto. Não, ela só é diferente, respondia Dona Zezé, sem muita convicção. A verdade é que ninguém sabia lidar comigo. Eu vivia em meu próprio mundo, desenhando na terra com gravetos, observando as formigas por horas, decorando os padrões das ripas do telhado. Na escola, as coisas eram ainda piores. A professora Dona Ifigênia não escondia sua frustração. Essa menina é inteligente, mas parece que não está aqui. Eu estava. Apenas não conseguia demonstrar. As letras dançavam diante dos meus olhos. Os sons se misturavam,
e o murmurinho constante dos outros alunos era como agulhas na minha cabeça. Aos 9 anos, depois de muitas tentativas fracassadas, simplesmente parei de ir. Ninguém insistiu muito. O dia mais feliz da minha infância foi quando encontrei um caderno velho no celeiro. Tinha apenas algumas folhas em branco, mas para mim era um tesouro. Minha avó me deu um lápis quebrado e eu comecei a desenhar tudo o que via. Não como os outros viam, mas como eu percebia. Cores intensas, padrões repetitivos, texturas que pareciam saltar do papel. Era meu refúgio, minha linguagem. Quando minha avó morreu, eu tinha 12 anos. Foi como perder a única tradutora que eu tinha neste mundo estranho. Ela não me entendia completamente, mas tentava. Seu funeral foi uma tortura de sons, cheiros e pessoas querendo me abraçar. Corri para o meio do cafezal e só voltei quando todos tinham ido embora. Depois disso, meu avô piorou. A bebida, antes uma companheira de fins de semana, tornou-se sua constante. As contas aumentaram, o trabalho diminuiu e sua paciência, que nunca foi muita, evaporou completamente. Cada pequeno erro meu virava motivo para gritos e ameaças. "Um dia te largo na estrada", dizia ele. Nunca imaginei que falasse sério. Até aquela manhã de dezembro, quando ele vendeu as últimas 2 vacas que tínhamos. Pensei que fosse para pagar dívidas, mas logo descobri que era para sua própria fuga. "Vou para o garimpo em Goiás", anunciou. "Vou te deixar com sua tia Neuza. Já chega de carregar peso morto." Não chorei, nem perguntei. As palavras, como sempre, me faltaram justo quando mais precisava delas. Naquela manhã, enquanto juntava minhas poucas coisas na mala bordada, entendi apenas que estava sendo enviada para a casa de uma tia que mal conhecia. Tia Neuza, irmã do meu pai, que vira apenas 2 vezes na vida e que morava depois da ponte do Rio das Almas, como dizia meu avô. Coloquei meu único vestido bom, aquele de bolinhas desbotadas que minha avó tinha feito para a missa de Páscoa, e esperei no terreiro. O sol já tinha nascido fazia horas quando meu avô finalmente apareceu. Os olhos vermelhos, o bafo azedo de cachaça, embora fosse cedo demais até para ele. "Entra logo", ordenou, apontando para o caminhão. Obedeci em silêncio, apertando contra o peito um embrulho de papel onde guardava meus desenhos favoritos. Meu verdadeiro tesouro. Durante a viagem, ele falava sozinho, resmungava, ocasionalmente gritava com motoristas imaginários. Eu olhava pela janela, contando os postes, observando como a paisagem mudava sutilmente, do verde cansado da nossa fazenda para o ocre das estradas cada vez mais desertas. "O problema de gente como você", disse ele de repente, quebrando o relativo silêncio, "é que ninguém sabe o que fazer com vocês. Sua mãe era assim, sabia? Vivia no mundo da lua, desenhando, escrevendo bobagens. O povo falava que era talento, mas não dá para comer talento, não é mesmo? Não dá para pagar conta com desenho de passarinho." Aquela foi a primeira vez que alguém mencionou que minha mãe era parecida comigo. Uma informação tão preciosa quanto dolorosa, jogada como pedra em meio aos insultos. Foi então que ele parou o caminhão, no meio daquela estrada deserta. "Desce", ordenou. Obedeci, confusa. Ele saiu também, deu a volta, abriu a carroceria e jogou minha mala na beira da estrada. "Tô farto. Teus silêncios me dão agonia. Teus gritos me tiram o sono. Teu jeito de olhar pro nada, em vez de prestar atenção. Amaldiçoada como tua mãe." As palavras saíam em rajadas, como o vento quente daquele dia. "A fazenda da tua tia é seguindo essa estrada. Chega lá antes de escurecer, se não quiser dormir com as onças." Tentei falar, dizer que não conhecia o caminho, que tinha medo, que poderia tentar ser melhor. Mas, como sempre, as palavras ficaram presas, e tudo o que saiu foi um som estrangulado que só o enfureceu mais. Nem falar direito consegue. 13 anos cuidando da filha dos outros e é assim que termina. Que Deus tenha piedade da tua tia. O motor roncou novamente. A porta bateu com força, e a poeira vermelha subiu como uma cortina entre nós. Fiquei ali, paralisada, vendo o único mundo que conhecia desaparecer na curva da estrada. Foi só quando a poeira baixou que a realidade me atingiu.
Estava completamente sozinha. O sol escaldante sobre minha cabeça, o peso da mala na mão e o horizonte que parecia infinito e ameaçador. Dei o primeiro passo, depois outro e outro. Não tinha escolha. Não tinha para onde voltar. Não tinha ideia do que estava por vir. O que eu não sabia, parada naquela encruzilhada de terra e destino, era que aquele abandono cruel seria, na verdade, a porta para minha libertação. Que a estrada que se estendia à minha frente, intimidante em sua solidão, me levaria não à casa de uma tia relutante, mas ao encontro da pessoa que mudaria completamente o curso da minha vida. E tudo começaria com o ronronar distinto de um motor diferente, o brilho de um carro preto contra o pôr do sol, e uma pergunta feita com genuína preocupação. Menina, o que faz sozinha nessa estrada? Caminhei por horas que pareciam dias. Meus pés, habituados apenas ao terreiro da fazenda e às trilhas conhecidas do cafezal, começaram a sangrar. O calor era implacável e a sede apertava minha garganta como um punho invisível. Não havia casas à vista, nem bifurcações na estrada. Apenas aquela linha vermelha cortando o verdor das pastagens e o céu que começava a mudar de cor. Quando o sol começou sua descida, pintando tudo com tons de laranja e vermelho, o medo finalmente encontrou espaço para crescer dentro de mim. Era o medo primitivo da escuridão, dos bichos que saíam à noite, da solidão absoluta. Lembrei das histórias que meu avô contava sobre onças e lobos-guarás, sobre almas penadas que vagavam pelas estradas em busca de viajantes desavisados. Foi então que ouvi, à distância, o som de um motor. Diferente do roncado irregular do Ford do meu avô, este tinha um ronronar suave, quase felino. Parei, apertando a alça da minha mala, dividida entre o alívio e o receio. A nuvem de poeira cresceu no horizonte, e logo pude distinguir a silhueta de um carro, grande, escuro, brilhante, como nenhum outro que já tinha visto naquelas bandas. O carro diminuiu a velocidade ao se aproximar de mim até parar completamente. Era preto, polido, refletindo o sol poente como um espelho. A janela desceu com um zumbido suave e pude ver o motorista, um homem que devia ter a idade do meu avô, mas que parecia pertencer a outro mundo. Cabelos grisalhos nas têmporas, óculos de armação fina, roupa que parecia feita especialmente para ele. Menina, o que faz sozinha nessa estrada? A voz dele era grave, mas não áspera. Tinha uma qualidade que não reconheci imediatamente, mas que anos depois identifiquei como genuína preocupação. Tudo em mim queria responder, explicar, pedir ajuda. Mas, como sempre, as palavras se recusaram a sair. Apenas fiquei ali, olhando para meus pés empoeirados, apertando a mala contra o peito. Está machucada? Precisa de ajuda? O homem saiu do carro, fechando cuidadosamente a porta atrás de si. Aproximou-se lentamente, como quem se achega a um animal assustado. Meu nome é Augusto Mendonça. Tenho uma propriedade aqui perto, a Fazenda Horizontes. Posso levá-la até a cidade ou até onde estiver indo. Seus olhos eram de um castanho esverdeado que mudava conforme a luz, como as águas do Rio das Almas depois da chuva. Não havia neles a impaciência a que eu estava acostumada, nem a confusão que geralmente via quando as pessoas tentavam me entender. Havia apenas espera, sem pressa. Tia Neuza. Consegui finalmente sussurrar as duas palavras que havia ensaiado mentalmente durante toda a caminhada dolorosa. Neuza! Neuza Oliveira, da Fazenda dos Três Córregos. Assenti, embora não tivesse certeza. Nunca tinha ouvido o sobrenome da minha tia, nem o nome da sua propriedade. Augusto olhou para a estrada à nossa frente, depois para o céu que escurecia rapidamente. Está escurecendo, e a Fazenda dos Oliveira fica a mais de 1 hora daqui. Não é seguro continuar a pé. Ele hesitou, como se medisse suas próximas palavras. Tenho uma proposta. Venha comigo até minha fazenda. Pode descansar, comer algo, limpar esses machucados. Amanhã cedo a levo até a casa de sua tia. O que acha? Seu tom era respeitoso, como se estivesse falando com uma adulta capaz de tomar suas próprias decisões, não com uma menina abandonada à beira da estrada. Ninguém jamais tinha falado comigo daquela maneira. Algo naqueles olhos calmos,
na forma como ele mantinha uma distância respeitosa, na ausência completa de impaciência, tudo isso me fez confiar nele. Ou talvez fosse apenas o cansaço, a fome, a sede, o medo da noite que se aproximava. Qualquer que fosse o motivo, assenti novamente. Ótimo. Ele sorriu. Um sorriso contido, mas sincero. Venha, deixe-me ajudá-la. Quando entrei naquele Cadillac preto, um carro que só tinha visto em revistas antigas da casa do dentista na cidade, não imaginava que estava entrando em um novo capítulo da minha vida. O caminho que percorremos, entre colinas suaves e pastos dourados pelo pôr do sol, parecia me levar para cada vez mais longe do meu passado. Cada curva da estrada apagava um pouco da dor daquele dia, substituindo-a por uma curiosidade tímida sobre o que estaria por vir. Naquela noite, a primeira estrela apareceu no céu enquanto cruzávamos o portão ornamentado da Fazenda Horizontes. Era como entrar em outro mundo, um mundo que eu jamais sonhei que existisse, muito menos que pudesse fazer parte dele. A Fazenda Horizontes surgiu na escuridão crescente como uma visão de outro tempo. Um casarão colonial branco, imponente, com janelas altas que derramavam luz amarelada sobre um jardim cuidadosamente desenhado, árvores centenárias, flores que nunca tinha visto antes e um caminho de pedras que conduzia à varanda ampla. Era tão diferente do mundo que eu conhecia que parecia irreal, como as ilustrações dos livros de histórias que a professora Dona Efigênia às vezes mostrava na escola. Quando o carro parou, senti uma onda de pânico. O desconhecido, que por um momento pareceu mágico, agora se mostrava assustador. Minhas mãos começaram a tremer e senti aquela sensação familiar de estar me afogando em sensações. O cheiro desconhecido do couro do carro, as luzes fortes, o som dos grilos e sapos que parecia amplificado dentro da minha cabeça. Chegamos, disse Augusto, sua voz calma cortando através da tempestade dos meus sentidos. Não se preocupe, Clarice preparará um quarto para você. Ela cuida da casa desde que eu era menino. Na varanda, uma mulher de meia idade nos esperava. Vestido simples, mas impecável, cabelos presos em um coque firme, expressão de surpresa mal disfarçada quando seus olhos pousaram em mim. Augusto, quem é essa menina? Sua voz tinha um sotaque diferente, mais arrastado, que anos depois descobri ser do interior de São Paulo. Encontrei-a na estrada, Clarice. Diz que procura uma tal de Neuza. Neuza Oliveira, da Fazenda dos Três Córregos? Augusto assentiu, e algo mudou no olhar de Clarice. Uma sombra de compreensão, talvez de preocupação. Aquela propriedade foi vendida há mais de um mês. A família se mudou para São Paulo, pelo que ouvi no armazém do seu Jânio. As palavras caíram sobre mim como água gelada. Não havia tia Neuza. Não havia Fazenda dos Três Córregos. Não havia lugar para onde ir. Meu avô sabia disso? Tinha me mandado para um destino que não existia? Ou ele próprio não sabia que minha suposta salvação tinha desaparecido? Minhas pernas fraquejaram, e devo ter cambaleado, porque senti a mão firme de Augusto em meu ombro, sustentando-me. Bem, então ficará aqui esta noite, decidiu ele, com uma firmeza tranquila. Amanhã descobriremos o que fazer. Fui conduzida por Clarice através de corredores largos, com piso de madeira que brilhava sob a luz dos abajures. Quadros enormes nas paredes mostravam pessoas de outras épocas, paisagens distantes, cenas que eu não compreendia. Tudo era tão grande, tão sólido, tão permanente, comparado à casa de pau a pique onde cresci. O quarto onde me instalaram parecia maior que toda a nossa sala. A cama, com lençóis brancos e uma colcha bordada, era alta demais para que eu subisse sem ajuda. Uma jarra com água fresca e um copo de cristal estavam sobre um criado mudo de madeira escura. Uma janela ampla dava para o jardim. Agora, apenas uma mancha escura pontilhada pelas luzes dos vagalumes. Vou preparar um banho para você, disse Clarice, seu tom agora mais suave. Depois, trago algo para comer. Deve estar faminta. Quando ela saiu, fiquei parada no meio do quarto, incapaz de me mover. Era como se meu corpo soubesse que não pertencia àquele lugar, que era um erro, uma intrusão,
Olhei para minhas mãos sujas, para meu vestido empoeirado, para meus pés descalços e machucados. Como poderia tocar qualquer coisa ali sem contaminá-la com minha sujeira, minha estranheza? O banheiro anexo ao quarto era outro mundo. Azulejos brancos, uma banheira enorme, espelhos que refletiam uma versão de mim que eu mal reconhecia. Magra demais, suja demais, pequena demais para todo aquele espaço. Quando entrei na água morna que Clarice preparara, as lágrimas finalmente vieram. Não eram lágrimas de tristeza pelo abandono, nem de medo pelo desconhecido. Eram lágrimas de alívio, de exaustão, de sensações acumuladas que finalmente encontravam escape. Como uma tempestade, após dias de pressão no ar, elas vieram intensas e incontroláveis. Chorei silenciosamente, como tinha aprendido a fazer para não irritar meu avô. Chorei por minha mãe que nunca conheci, por minha avó que tentou, mas não pôde me proteger para sempre, por meu avô que nunca me entendeu, por mim mesma, a menina esquisita que ninguém queria. Quando saí do banho, vestida com uma camisola grande demais que Clarice havia separado, algo havia mudado dentro de mim. Uma pequena porta se abrira, deixando entrar uma sensação que eu raramente experimentara: esperança. Não sabia o que aconteceria amanhã ou depois, mas pela primeira vez na vida não sentia medo do futuro. Sentada na cama alta, comendo o caldo de galinha e o pão ainda quente que Clarice trouxera em uma bandeja de prata, olhei pela janela para o céu estrelado. Alguma coisa naquela noite, naquela casa, naquele encontro improvável à beira da estrada, sussurrava que talvez, apenas talvez, o mundo tivesse um lugar para mim, afinal. Uma noite se transformou em 3, depois em uma semana. Augusto havia viajado para a capital no dia seguinte ao meu resgate, deixando instruções para que Clarice cuidasse de mim até seu retorno. Vamos resolver essa situação com calma, dissera ele antes de partir. Durante aquela semana, descobri mais sobre minha tia Neuza, através de conversas que Clarice teve com pessoas na cidade. A fazenda realmente havia sido vendida e a família inteira se mudara para São Paulo. O comprador, um empresário da capital, não sabia nada sobre eles, além do endereço do advogado que cuidou da venda. Seu avô sabia disso? Perguntou-me Clarice. Apenas dei de ombros. Talvez soubesse, talvez não. O resultado seria o mesmo. Eu era um fardo do qual ele queria se livrar. Aos poucos, comecei a me adaptar à rotina da fazenda. Clarice era firme, mas gentil. Nunca levantava a voz e parecia entender quando eu precisava de espaço. Ela notou rapidamente como certos barulhos me incomodavam, como eu preferia comidas separadas no prato em vez de misturadas, como às vezes precisava caminhar em círculos para me acalmar. Meu sobrinho era assim, ela me disse uma tarde, enquanto eu a observava fazer pão. Não gostava de barulhos altos, tinha seus jeitos particulares. A irmã do patrão também, dizem. Algumas pessoas são como instrumentos mais sensíveis, captam notas que outras não ouvem. Foi a primeira vez que alguém descreveu minha diferença sem usar palavras como esquisita ou difícil. Um instrumento mais sensível. Guardei aquelas palavras como um tesouro. No terceiro dia, encontrei um pequeno escritório no final do corredor. A porta estava entreaberta e a curiosidade foi mais forte que o receio. Era um cômodo forrado de livros, com uma escrivaninha ampla coberta de papéis e grandes janelas que davam para o pomar de laranjeiras. Sobre a mesa, lápis de cores que nunca tinha visto. Dezenas deles, organizados por tonalidade em uma caixa de madeira polida. Sem pensar 2 vezes, peguei um dos lápis e um papel que parecia ser o verso de algum desenho técnico, e comecei a desenhar como sempre fazia, perdida no mundo das cores e formas que só eu via. Não sei quanto tempo fiquei ali, absorta em meu desenho. Foi o som da porta abrindo completamente que me trouxe de volta à realidade. Augusto estava parado no batente, observando-me. O pânico tomou conta de mim. Tinha invadido seu espaço privado, usado suas coisas sem permissão. Esperei pela explosão, pela raiva, pela punição. Quem te ensinou a desenhar assim? Perguntou ele, em um tom que não consegui decifrar. Balancei a cabeça, incapaz de falar.
Ninguém tinha me ensinado. Era simplesmente como via o mundo, em padrões, texturas, cores que se relacionavam de maneiras que não sabia explicar com palavras. Ele se aproximou lentamente e olhou para meu desenho. Um arranjo complexo de formas geométricas entrelaçadas, cada uma preenchida com padrões diferentes, cores vibrantes contrastando com áreas de branco puro. Incrível, murmurou ele, quase para si mesmo. Você tem um dom natural para composição e cor. Nunca vi nada assim. Suas palavras acenderam algo dentro de mim. Não era apenas tolerância ou gentileza. Era reconhecimento. Ele via valor no que eu fazia, no modo como eu me expressava quando as palavras falhavam. Naquela noite, durante o jantar, Augusto anunciou: fiz algumas averiguações em São Paulo. Consegui o contato de sua tia Neuza. Meu coração afundou. Então era isso. Ele tinha cumprido sua promessa de ajudar, e agora eu seria enviada para São Paulo, para outra família que não me queria. Conversamos longamente, continuou ele. Sua tia está em uma situação complicada. Um apartamento pequeno, 3 filhos, o marido recentemente desempregado. Fez uma pausa, tomando um gole de vinho. Ela ficou surpresa em saber de você. Aparentemente, seu avô nunca mencionou que planejava enviá-la para lá. Clarice fez um som de desaprovação, balançando a cabeça. Depois de explicar a situação, fiz uma proposta a ela. Augusto me olhou diretamente, seus olhos calmos encontrando os meus por um breve momento. Sugeri que você fique aqui, na Fazenda Horizontes, sob minha tutela. Formalmente, legalmente. O ar pareceu sumir do ambiente. Clarice sorriu, como se já soubesse, como se aprovasse. Sua tia concordou, desde que seja oficializado. Amanhã, um advogado virá para formalizarmos os documentos de tutela. Ele fez uma pausa, seu olhar agora focado em algum ponto distante. Esta casa é grande demais para um homem só. E talvez você possa trazer de volta algo que falta aqui há muito tempo. Foi assim, em uma noite tranquila de janeiro de 1961, que minha vida mudou completamente. Não sabia ainda os motivos completos por trás daquela decisão surpreendente. Não entendia o que um homem como Augusto Mendonça vira em uma menina esquisita como eu. Mas pela primeira vez, senti que talvez, apenas talvez, eu não fosse um erro ou um fardo. Aquela noite, deitada na cama alta do quarto que agora seria realmente meu, permiti-me um pequeno sorriso. Lá fora, os vagalumes dançavam no jardim, como pequenas estrelas cadentes, cada uma carregando um desejo silencioso. Os meses seguintes foram um período de adaptação para todos na Fazenda Horizontes. Augusto contratou uma professora particular, Dona Cecília, uma senhora de cabelos brancos e voz suave que vinha 3 vezes por semana para me ensinar o que a escola regular não conseguira. Ela rapidamente percebeu que, embora eu tivesse dificuldade com certas matérias, em outras eu avançava muito além do esperado para minha idade. Ela tem uma mente matemática, explicou Dona Cecília a Augusto após algumas semanas. Vê padrões e sequências com uma clareza impressionante, e sua memória visual é extraordinária. Mas os verdadeiros desafios não estavam nos estudos. Estavam nos olhares curiosos dos empregados da fazenda, nas perguntas das visitas ocasionais, nas expectativas de comportamento normal que eu não conseguia atender. Um dos piores momentos foi quando Augusto recebeu um grupo de fazendeiros locais para discutir a formação de uma cooperativa. Clarice me vestiu com um vestido novo, penteou meus cabelos e me instruiu a ficar na sala apenas o tempo suficiente para cumprimentar os convidados. Seja educada, faça uma mesura e depois pode se retirar, disse ela ensaiando comigo várias vezes. Mas quando os homens chegaram, com suas vozes altas, seus perfumes fortes e suas risadas estrondosas, senti aquela sensação familiar, como se minha pele estivesse em chamas, como se meus ouvidos fossem explodir. Tentei fazer como Clarice havia ensinado, mas quando o coronel Brandão tentou me abraçar, gritei e me afastei bruscamente, derrubando uma bandeja de cristal com licor. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Os olhares de confusão, desaprovação, até pena. E então, a voz de um dos homens, baixa,
mais audível. Não sabia que tinha adotado uma doidinha Mendonça. Antes que Augusto pudesse responder, corri para fora da sala, para o jardim, para longe dos olhares e julgamentos, para o único lugar onde me sentia segura. O pequeno banco sob a jabuticabeira centenária, onde costumava me sentar para desenhar. Foi ali que Augusto me encontrou, horas depois, quando os convidados já haviam partido. Sentou-se silenciosamente ao meu lado, respeitando meu espaço como sempre fazia. Sabe, começou ele, após alguns minutos de silêncio compartilhado. Quando eu tinha mais ou menos sua idade, quebrei o nariz do filho do prefeito. Olhei para ele, surpresa com a confissão inesperada. Ele disse algo cruel sobre minha irmã. Então, eu o soquei, sem pensar duas vezes. Augusto sorriu levemente, um sorriso triste. Meu pai me deu a maior surra da minha vida. Não pela briga em si, mas pelo escândalo, pelo o que as pessoas vão pensar. Fez uma pausa, olhando para as jabuticabas maduras acima de nós. Aprendi cedo que as expectativas dos outros podem ser uma prisão, Cecília. Podemos tentar atendê-las a vida inteira e nunca seremos suficientes. Ou podemos escolher viver em nossos próprios termos, mesmo que isso signifique decepcionar algumas pessoas. Foi a primeira vez que ele usou meu nome, Cecília. Até então, era sempre menina, pequena, ou simplesmente gestos e olhares. Ouvir meu nome em sua voz, dito com tamanha aceitação, foi como receber um presente inesperado. O que aconteceu hoje não tem importância, continuou ele. O que importa é que esta é sua casa agora, e você nunca, jamais, precisa fingir ser alguém que não é dentro da sua própria casa. Aquelas palavras plantaram uma semente em mim, a ideia revolucionária de que talvez não houvesse nada de errado comigo, que talvez o problema fosse um mundo que exigia que todos se encaixassem no mesmo molde estreito. Outro desafio veio com as visitas regulares da assistente social, Senhora Matilde, uma mulher de expressão severa que vinha verificar como eu estava sendo tratada. Suas perguntas eram diretas, suas anotações constantes, seu olhar avaliativo. A menina não frequenta a escola regular por quê? Perguntava. Por que não mantém contato com outros familiares? É normal que passe tanto tempo sozinha? Por que se balança desse jeito quando está ansiosa? Cada visita era uma prova. Eu sabia que um relatório negativo poderia significar ser removida da Fazenda Horizontes, enviada para alguma instituição ou orfanato. Então me esforçava para falar quando questionada, para parecer normal, mesmo quando isso custava toda a minha energia. Foi após uma dessas visitas particularmente exaustivas que Augusto tomou uma decisão que mudaria tudo. Vamos a São Paulo na próxima semana, anunciou durante o jantar. Há uma médica lá, doutora Helena Ferraz, especialista em crianças diferentes, uma amiga de longa data. Acho que está na hora de entendermos melhor o que se passa. A viagem a São Paulo foi minha primeira saída da região, o consultório da doutora. Helena era um lugar surpreendentemente acolhedor, sem as luzes fluorescentes que machucavam meus olhos, sem aquele cheiro forte de hospital que me dava náuseas. Ela não me tratou como uma criança, nem como uma curiosidade médica. Conversou comigo diretamente, observou como eu interagia com os objetos em sua sala, fez perguntas que ninguém jamais tinha feito. Depois de várias horas e muitos testes, ela convidou Augusto para uma conversa privada. Fiquei na sala de espera, desenhando padrões geométricos em um caderno que ela me dera, tentando não pensar no veredicto que estava sendo pronunciado sobre mim naquele momento. Quando voltaram, Augusto tinha uma expressão que não consegui ler, mas a doutora Helena sorria. Cecília, disse ela sentando-se ao meu lado, você já ouviu falar em autismo? Foi a primeira vez que ouvi aquela palavra. A palavra que explicaria tantas coisas, que me daria um mapa para navegar no mundo. A palavra que, nas mãos certas, não era uma sentença, mas uma chave. Autismo. Uma palavra com 5 sílabas que, de repente, dava nome a todas as minhas particularidades. Doutora Helena explicou a mim e a Augusto, com palavras simples mas precisas, o que significava ter um cérebro autista. Como eu processava informações de forma diferente, por que certos sons, cheiros e texturas me afetavam tanto,
Por que a comunicação social era tão desafiadora para mim? É como se a maioria das pessoas ouvisse uma orquestra tocando suavemente, enquanto você ouve cada instrumento individual, em alto volume, ao mesmo tempo, explicou ela. Não é uma doença para ser curada, é uma forma diferente de perceber e interagir com o mundo. No caminho de volta para a fazenda, Augusto estava silencioso, pensativo. Eu temia que, agora que minha condição tinha um nome, ele pudesse reconsiderar sua decisão de me acolher. Que talvez fosse complicado demais, trabalhoso demais. O que está pensando? Perguntei finalmente, reunindo coragem. Ele manteve os olhos na estrada, mas um pequeno sorriso surgiu no canto de seus lábios. Estou pensando que finalmente entendo por que você vê cores que ninguém mais vê. Por que seus desenhos são tão extraordinários? Estou pensando que o mundo precisa de pessoas que enxergam diferente. De volta à Fazenda Horizontes, uma nova fase começou. Augusto transformou um cômodo vazio em um ateliê para mim, com luz natural perfeita, tintas, telas, pincéis, livros de arte. Se é assim que você se comunica melhor com o mundo, então vamos dar a você todas as ferramentas possíveis, disse ele. Mas nem tudo eram flores. O conhecimento sobre o autismo nos anos 60 era limitado, e mesmo com as orientações da doutora Helena, havia muitas tentativas e erros. Uma das maiores dificuldades era minha relação com os funcionários da fazenda e com as pessoas da cidade vizinha. Clarice, sempre pragmática, instituiu um sistema de cartões coloridos que eu podia usar quando as palavras falhavam. Vermelho quando precisava de espaço, amarelo quando estava ansiosa, mas conseguia lidar, verde quando estava confortável. A maioria dos empregados se adaptou, mas alguns nunca entenderam realmente. É mimo demais. Ouvi seu Juvenal, o capataz, dizer a outro funcionário quando pensava que eu não estava escutando. No meu tempo, criança esquisita levava uns tapas e aprendia a se comportar. Essas atitudes machucavam, mas Augusto sempre intervinha com firmeza. Na minha propriedade, respeitamos as diferenças. Quem não conseguir entender isso, pode procurar emprego em outro lugar. Outro desafio veio quando Augusto tentou me inserir na comunidade local. Incentivou-me a participar da feira anual da cidade, expondo alguns dos meus desenhos. Resistente a princípio, acabei concordando, pensando que talvez pudesse fazer amigos, ser aceita. A experiência foi desastrosa. O barulho da feira, as multidões, os olhares curiosos, os comentários dos visitantes, alguns admirados, outros confusos, alguns cruelmente diretos. Mas o que isso deveria ser? Desenho estranho para uma menina estranha. O Mendonça adotou uma retardada, você sabia? Antes que a feira terminasse, tive uma crise de sobrecarga sensorial tão intensa que Augusto precisou me carregar para fora, enquanto eu cobria os ouvidos e gritava, incapaz de processar tudo o que acontecia ao meu redor. No carro, voltando para a fazenda, chorei de frustração. Por que não consigo ser como todo mundo? Por que é tão difícil? Augusto, com sua paciência característica, esperou que eu me acalmasse. Cecília, você não foi feita para ser como todo mundo. E isso não é uma falha, é um propósito. Outra falha dolorosa veio quando tentei, aos 15 anos, frequentar aulas de pintura na casa de Dona Matilde, viúva de um pintor famoso da região que oferecia lições para jovens talentos. Nas primeiras aulas, fiquei fascinada com as técnicas que ela ensinava, com a história da arte que ela conhecia tão bem. Mas logo ficou claro que sua metodologia, rígida, tradicional, focada em reproduzir exatamente o que ela demonstrava, entrava em conflito com minha forma de criar. Não, 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 dizia ela frequentemente, apontando para minhas telas. Você não está observando corretamente. A luz não se comporta assim. As cores não se misturam dessa maneira. Eu tentava explicar que via o mundo diferente, que as cores para mim tinham relações que iam além do visível, que as formas conversavam entre si de maneiras que não podiam ser capturadas pela técnica tradicional. Mas Dona Matilde apenas balançava a cabeça, impaciente. Arte tem regras, menina. Não é só jogar tinta na tela e chamar de expressão. Se quer ser artista de verdade, precisa dominar os fundamentos. Após 3 meses frustrantes, abandonei as aulas.
Voltei para meu ateliê na fazenda, onde podia criar sem julgamentos, onde as cores obedeciam apenas às minhas regras internas. Ela não está errada, sabe? Disse Augusto quando expliquei por que havia desistido. A técnica é importante, mas é apenas uma ferramenta, não um fim em si mesmo. Van Gogh quebrou todas as regras da sua época e hoje é considerado um gênio. Talvez você precise aprender as regras justamente para saber como quebrá-las à sua maneira. Aquelas palavras me fizeram refletir. Talvez meus fracassos não fossem realmente fracassos, mas partes necessárias do processo de descobrir meu próprio caminho. Talvez eu não precisasse me encaixar no mundo. Talvez pudesse criar um pequeno espaço no mundo que se encaixasse em mim. Com essa nova perspectiva, comecei a estudar por conta própria. Augusto encomendava livros de arte de São Paulo e do Rio de Janeiro. Passei a analisar técnicas, estudar cores, experimentar materiais diversos. Em vez de tentar ser como os outros artistas, comecei a desenvolver minha própria linguagem visual, uma que traduzia minha percepção única do mundo para uma forma que outros pudessem apreciar, mesmo sem compreender completamente. E lentamente, pincelada após pincelada, começava a encontrar não apenas minha voz artística, mas também meu lugar no mundo. Nos anos seguintes, uma rotina confortável se estabeleceu na Fazenda Horizontes. Minhas manhãs eram dedicadas aos estudos com Dona Cecília, que adaptara completamente seu método de ensino para atender às minhas necessidades. As tardes pertenciam à arte, horas ininterruptas no ateliê, onde o tempo parecia fluir de maneira diferente, onde eu existia em perfeita harmonia com as cores e as formas. Foi durante esse período, quando eu tinha 17 anos, que Augusto trouxe uma proposta inesperada durante o jantar. Estou pensando em transformar a antiga casa de hóspedes em uma pequena galeria, disse ele, com aquela casualidade estudada que usava quando a ideia já estava completamente formada em sua mente. Para exibir seus trabalhos, não para multidões, apenas para apreciadores selecionados. A sugestão me pegou de surpresa. Minha arte sempre fora algo intensamente pessoal, quase secreto. A ideia de expô-la, mesmo que para um público restrito, provocou em mim uma mistura de medo e excitação. Não precisa decidir agora, continuou ele, notando minha hesitação. Apenas considere. A arte verdadeira precisa ser vista, Cecília. Não para validação, mas porque arte é comunicação, um diálogo entre o artista e o mundo. Após semanas de reflexão, concordei. A antiga casa de hóspedes, uma construção menor a 100 metros do casarão principal, foi renovada. Paredes foram pintadas de branco, iluminação especializada foi instalada, painéis móveis foram dispostos para criar espaços flexíveis de exposição. A primeira vernissage foi um evento íntimo, apenas Augusto, Clarice, Dona Cecília, Doutora Helena, que viera especialmente de São Paulo, e 3 colecionadores de arte que Augusto conhecia de longa data. Para minha surpresa, um deles, um senhor idoso de sotaque estrangeiro, que se apresentou apenas como Leão, ofereceu comprar 2 das minhas telas. Há algo nas suas composições que me lembra Kandinsky, disse ele, ajustando os óculos enquanto examinava meu trabalho. A mesma intuição para a harmonia cromática, a mesma capacidade de traduzir música em formas visuais. Não conhecia Kandinsky na época, mas o nome foi anotado mentalmente e, na semana seguinte, Augusto trouxe livros sobre o artista russo. A descoberta de que existiam outros que viam o mundo de forma semelhante à minha foi reveladora, como encontrar parentes distantes que falavam a mesma língua secreta. Com o tempo, a pequena galeria da Fazenda Horizontes ganhou certa reputação nos círculos artísticos regionais. Não era fama, nem era meu objetivo. Era simplesmente um canal de comunicação com o mundo exterior, controlado e em meus termos. O verdadeiro desafio, porém, veio de uma direção inesperada. Em uma tarde comum, enquanto pintava no ateliê, Augusto entrou com uma expressão que eu raramente via, uma mistura de preocupação e determinação. Precisamos conversar, Cecília, disse ele, sentando-se em uma cadeira próxima ao meu cavalete. Sobre seu futuro. Abaixei o pincel, confusa. Meu futuro parecia claro para mim. Continuaria ali,
pintando, vivendo na segurança da fazenda Horizontes, no mundo que Augusto havia criado para mim. Tenho 58 anos, continuou ele. Não sou mais jovem e, embora pretenda viver por muito tempo ainda, precisamos ser práticos. Você tem quase 18 anos. Em breve será legalmente uma adulta. E eu preciso garantir que você terá independência, que poderá cuidar de si mesma quando eu não estiver mais aqui. O mero pensamento de perder Augusto criou um nó em minha garganta. Ele era meu porto seguro, meu protetor, a pessoa que tornara possível minha existência no mundo. Não estou dizendo que precisará sair daqui, apressou-se a esclarecer, vendo minha expressão. Este sempre será seu lar, mas você precisa aprender a gerenciar seus próprios assuntos, a lidar com dinheiro, com responsabilidades legais, com os aspectos práticos da vida. Nos meses que se seguiram, iniciei o que Augusto chamava de educação para a vida real. Aprendi a fazer um orçamento, a entender contratos, a lidar com bancos. Comecei a participar das decisões administrativas da fazenda, a compreender como funcionava o mercado de arte, a precificar meu próprio trabalho. Foi um período de intenso aprendizado, às vezes frustrante, frequentemente desafiador. Números nunca foram meu forte, e lidar com estranhos, funcionários de banco, advogados, contadores, era sempre exaustivo. Mas Augusto insistia, com aquela gentil firmeza que era sua marca registrada. Você é perfeitamente capaz, dizia ele. Apenas aprende de maneira diferente. Encontraremos métodos que funcionem para você. E ele tinha razão. Com ajudas visuais, listas detalhadas e rotinas cuidadosamente estabelecidas, comecei a dominar áreas que antes pareciam impenetráveis. Criei meu próprio sistema de organização financeira, usando cores diferentes para categorias distintas de despesas e receitas. Desenvolvi scripts mentais para interações sociais necessárias. Paralelamente a esses aprendizados práticos, uma questão mais pessoal começou a emergir: a curiosidade sobre minhas origens. Quem era realmente minha mãe? Por que Augusto, um homem sem aparente conexão com minha família, tinha decidido me acolher? As perguntas cresciam em minha mente, mas hesitava em verbalizá-las. Havia um silêncio tácito sobre o passado, um acordo não pronunciado de olhar apenas para frente, nunca para trás. Foi Clarice quem, inadvertidamente, abriu a primeira brecha nesse silêncio. Numa tarde em que organizávamos antigas fotografias da fazenda, ela deixou escapar. Você tem o mesmo olhar dela, a mesma forma de inclinar a cabeça quando está concentrada. Dela? Perguntei, meu coração acelerando. Clarice empalideceu levemente, percebendo o que tinha dito. Não é nada, menina. Coisas antigas. Mas a semente estava plantada. Comecei a notar pequenos detalhes, conexões sutis que antes não percebia. Como Augusto às vezes me observava com uma expressão de reconhecimento doloroso. Como certos assuntos eram cuidadosamente evitados. Como havia um quarto sempre trancado no andar superior da casa. Um espaço proibido dentro do meu próprio lar. Aos poucos, reunia coragem para fazer perguntas discretas, tentando montar um quebra-cabeça cujas peças pareciam deliberadamente espalhadas. Cada nova informação levantava mais questões, e sentia que algo importante, algo fundamental sobre minha própria existência, estava sendo mantido fora do meu alcance. O que ainda não sabia era que as respostas viriam de uma forma que eu jamais poderia prever, trazendo consigo uma revelação que mudaria completamente minha compreensão sobre quem eu era e por que meu destino havia se entrelaçado com o de Augusto Mendonça. Aos 21 anos, minha vida na Fazenda Horizontes havia se estabilizado em uma rotina confortável e produtiva. Minhas pinturas eram vendidas regularmente para colecionadores seletos, não por necessidade financeira, mas porque Augusto insistia que meu trabalho tinha valor e merecia ser apreciado além das paredes da fazenda. Em 1968, enquanto o mundo lá fora fervilhava com revoluções culturais e políticas, nosso pequeno universo permanecia relativamente isolado, uma bolha protegida das turbulências externas. A ditadura militar que se instalara no país 4 anos antes era apenas um rumor distante,
algo que ouvíamos no rádio, mas que parecia não nos afetar diretamente. Foi nesse ano que a saúde de Augusto começou a mostrar os primeiros sinais de fragilidade. Nada grave a princípio. Uma tosse persistente, cansaço mais frequente, pequenos esquecimentos que ele disfarçava com seu charme habitual. Mas Clarice e eu notávamos, trocávamos olhares preocupados quando ele adormecia na poltrona da biblioteca, ou quando precisava parar para recuperar o fôlego após uma curta caminhada pelo jardim. É apenas a idade, ele insistia quando expressávamos preocupação. Estou beirando os 65, não posso esperar ter o vigor de um rapaz. Mais tarde, descobriríamos que ele já sabia da gravidade de sua condição, mas escolhera nos poupar da preocupação pelo maior tempo possível. Em uma tarde de março, enquanto eu estava no ateliê trabalhando em uma nova série de pinturas inspiradas nos campos de café ao amanhecer, ouvi um barulho de vidro quebrando no escritório de Augusto. Corri para lá e o encontrei apoiado na mesa, pálido, respirando com dificuldade, cacos de um copo d'água espalhados pelo chão. Não é nada, tentou me tranquilizar. Apenas um momento de tontura. Mas era algo. O médico da cidade, Dr. Arthur, veio à fazenda naquela mesma noite e, após examiná-lo, recomendou uma consulta urgente com especialistas em São Paulo. Sua expressão grave dizia tudo o que suas palavras tentavam suavizar. 3 dias depois, estávamos no Hospital das Clínicas. O diagnóstico foi devastador. Câncer no pulmão, já em estágio avançado. 6 meses a 1 ano, disse o oncologista, com a frieza clínica dos que lidam diariamente com a mortalidade. Podemos tentar tratamentos paliativos para melhorar a qualidade de vida, mas preciso ser honesto sobre as perspectivas. Durante a viagem de volta à fazenda, um silêncio pesado preenchia o carro. Eu não sabia o que dizer, como oferecer conforto ao homem que havia sido meu porto seguro por tantos anos. Foi Augusto quem finalmente quebrou o silêncio. Preciso colocar meus assuntos em ordem, disse ele, com uma calma que parecia surreal diante das circunstâncias. Há coisas que você precisa saber, Cecília. Coisas que adiei por tempo demais. Nos dias seguintes, Augusto iniciou o que chamava de organização final. Reuniões com advogados, revisão de testamentos, instruções detalhadas sobre a administração da fazenda. Eu participava dessas reuniões em um estado de negação, como se tudo aquilo fosse apenas um exercício teórico, não uma preparação concreta para sua ausência. Uma dessas reuniões, no entanto, foi diferente. Augusto pediu que eu o encontrasse na biblioteca após o jantar, sozinha. Quando entrei, ele estava sentado em sua poltrona favorita, um álbum de fotografias antigo aberto em seu colo, um copo de conhaque na mesinha lateral. Feche a porta, por favor, pediu, com uma formalidade incomum entre nós. Sentei-me na poltrona oposta, meu coração acelerado com uma apreensão que não conseguia explicar. Há algo que deveria ter lhe contado há muito tempo, começou ele, sua voz mais frágil do que eu jamais ouvira. Sobre sua mãe, sobre minha relação com ela, sobre as verdadeiras razões pelas quais você está aqui. Ele fechou o álbum de fotografias e o colocou sobre a mesa entre nós. Maria do Carmo não era apenas alguém que conheci por acaso, continuou. Ela era minha irmã. A declaração pairou no ar como algo físico, quase palpável. Minha irmã. 2 palavras que reorganizavam completamente meu entendimento do passado, presente e futuro. Meia-irmã, para ser preciso, acrescentou ele, olhando para algum ponto além de mim. Filha do mesmo pai, mas de outra mulher. Um segredo que meu pai manteve por décadas. Descobri a existência dela apenas após a morte dos meus pais, através de documentos antigos e confissões de pessoas que conheciam a verdade. Minha cabeça girava com essa revelação. Augusto era meu tio. Eu tinha um parentesco sanguíneo com o homem que me acolhera, que transformara minha vida. Quando finalmente a encontrei, ela já estava casada, com seu pai. Ele tomou um gole de conhaque como se precisasse de força para continuar. Um homem complicado, violento quando bebia, o que era frequente. E Maria, ela tinha dificuldades semelhantes às suas. Via o mundo de forma diferente. Era sensível demais para seu próprio bem.
As peças começavam a se encaixar. A loucura mansa que meu avô mencionava. As histórias contraditórias sobre minha mãe. A facilidade com que Augusto havia me compreendido desde o primeiro dia. Tentei ajudá-la a sair daquela situação, mas ela se recusava a deixar seu marido. Teimosa como... bem, como você às vezes. Um breve sorriso triste cruzou seu rosto. Então ela engravidou. De você. E isso mudou tudo para ela. Começou a fazer planos para fugir, para recomeçar em outro lugar. Chegou a me procurar, pedindo ajuda. Augusto abriu o álbum novamente, virando algumas páginas até encontrar o que procurava. Entregou-me uma fotografia desbotada. Uma mulher jovem, com longos cabelos escuros e olhos que pareciam familiares demais. Meus olhos. Estava sentada sob uma árvore, desenhando em um caderno, alheia à câmera. Sua mãe, uma semana antes de você nascer, explicou. A última vez que a vi com vida. Meus dedos tremiam enquanto tocava a imagem. Ali estava a conexão que sempre busquei, a origem dos meus traços, do meu talento, da minha diferença. O que aconteceu? Perguntei, minha voz quase um sussurro. Seu pai descobriu os planos dela. Houve uma briga terrível. Ele partiu no dia seguinte, abandonando Maria grávida e doente. Sua avó a acolheu, contra a vontade de seu avô. Você nasceu algumas semanas depois. Augusto fez uma pausa, como se reunisse forças. Eu só soube do nascimento meses depois. Quando finalmente consegui localizá-las, Maria já estava doente. Tuberculose, complicada pela depressão pós-parto e pelas condições precárias em que vivia. Cheguei tarde demais para salvá-la. As lágrimas que raramente conseguia derramar agora fluíam livremente pelo meu rosto. Não apenas pela mãe que nunca conheci, mas por todas as verdades mantidas em segredo, por todo o sofrimento que precedera minha existência. Por que não me contou antes? Perguntei sem acusação, apenas uma necessidade desesperada de entender. Medo, talvez, admitiu ele. Medo de que a verdade pudesse machucá-la mais do que o silêncio. Medo de que você me visse de forma diferente, que se sentisse usada de alguma maneira. Ele se inclinou para a frente, seus olhos agora fixos nos meus. Passei anos procurando por você. Acompanhei de longe, através de conhecidos, informantes. Soube que sua avó havia morrido, que você estava apenas com seu avô, que a situação era difícil. Estava planejando uma forma de intervir quando me encontrou na estrada. Completei, uma peça final do quebra-cabeça se encaixando. Não foi coincidência, Cecília. Eu sabia que seu avô planejava se desfazer de você. Tinha informantes na cidade, pessoas que me avisaram. Estava a caminho da fazenda dele naquele dia, determinado a confrontá-lo, a assumir sua guarda legalmente. E então, lá estava você, sozinha, abandonada, exatamente como sua mãe havia estado anos antes. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo tic-tac do relógio de parede e pelo crepitar suave da lareira. A história completa agora estava diante de mim. O círculo que começara com o abandono de minha mãe e que de alguma forma se fechara quando Augusto me encontrara naquela estrada poeirenta. Há mais uma coisa que você deve saber, disse Augusto, abrindo uma gaveta lateral da mesa e retirando um envelope amarelado. Algo que guardei por todos estes anos, esperando o momento certo. Entregou-me o envelope com mãos levemente trêmulas. Dentro, havia um teste de DNA datado de 1961, realizado em um laboratório em São Paulo. Queria ter certeza absoluta do nosso parentesco, explicou. Não por dúvida, mas porque precisava saber com certeza que você era realmente filha de Maria, que era minha sobrinha de sangue, que tinha o direito legal e moral de estar sob minha proteção. O documento confirmava o que Augusto acabara de revelar. Éramos, sem dúvida, parentes próximos. Eu era filha de sua meia-irmã. Seu sangue corria em minhas veias. Por que agora? Perguntei, ainda processando tudo o que havia descoberto. Porque não tenho mais o luxo do tempo, respondeu ele, com uma franqueza dolorosa. Porque você merece conhecer sua verdadeira história antes que eu leve partes dela comigo. E porque preciso que entenda que esta fazenda, tudo o que construí,
sempre foi destinado a você. Não por caridade ou pena, mas por direito, por amor, porque você é minha família, Cecília. A única família que realmente importa. Naquela noite, sentados na biblioteca enquanto a chuva gentil caía lá fora, Augusto me contou muito mais. Sobre minha mãe e seu talento para a arte, tão semelhante ao meu. Sobre os planos que ela tinha para mim, os sonhos que nunca pôde realizar. Sobre como ele havia prometido a si mesmo, ao encontrar minha mãe já falecida, que um dia encontraria sua filha e faria tudo ao seu alcance para protegê-la. A verdade, finalmente revelada, não era o fim de uma história, mas o começo de outra. Uma em que eu precisaria encontrar forças para enfrentar o inevitável, a perda iminente do homem que havia sido muito mais que um salvador, que havia sido, mesmo antes de eu saber, minha verdadeira família. Os meses que se seguiram à revelação sobre minhas origens e à descoberta da doença de Augusto foram um período de transformação profunda. Com a verdade finalmente exposta, uma nova intimidade se estabeleceu entre nós. Já não éramos apenas benfeitor e protegida, mas família de sangue, unidos por um legado compartilhado. Augusto, livre do peso do segredo, parecia quase aliviado, apesar da deterioração gradual de sua saúde. Passou a compartilhar mais histórias sobre minha mãe, mostrando-me cartas, desenhos, pequenos objetos que havia guardado. Cada fragmento de informação era como encontrar uma peça de mim mesma que não sabia estar perdida. Ela desenhava exatamente como você, dizia ele, mostrando-me esboços amarelados pelo tempo. O mesmo traço firme, a mesma visão única de cores e formas. E aquele olhar distante, quando estava concentrada, idêntico ao seu. O quarto trancado no andar superior foi finalmente aberto para mim. Era um pequeno santuário dedicado à memória de Maria do Carmo, minha mãe. Suas pinturas nas paredes, seus livros nas estantes, seu cheiro ainda vagamente presente nos tecidos preservados com cuidado quase obsessivo. Este era o quarto dela quando passava temporadas aqui, durante sua juventude, explicou Augusto. Antes de conhecer seu pai, antes de tudo dar errado. Foi ali, naquele espaço que parecia suspenso no tempo, que encontrei meu maior tesouro, um diário. Não era completo, apenas fragmentos de pensamentos, observações sobre cores e luzes, reflexões sobre como o mundo parecia intenso demais às vezes. Ler aquelas palavras era como ouvir minha própria voz interior, mas de décadas atrás. Hoje as cores estavam tão vivas que doíam, escrevera ela em uma entrada de 1944. O vermelho das flores de hibisco contra o azul do céu era quase insuportável. Ninguém entende quando tento explicar. Para eles é apenas vermelho, apenas azul. Como explicar que vejo mais, sinto mais, que cada nuance tem uma voz própria? Essas descobertas sobre minha mãe ofereciam um novo contexto para minha própria vida. Minha diferença, meu autismo, não era mais algo isolado, inexplicável. Era uma herança, parte de um padrão familiar. De alguma forma, isso tornava tudo mais suportável, menos solitário. Enquanto isso, Augusto se preparava metodicamente para partir. Chamou advogados, contadores, o gerente do banco. Garantiu que eu entendesse completamente todos os aspectos práticos da administração da fazenda e dos investimentos que havia feito ao longo dos anos. Introduziu-me formalmente às pessoas importantes da região. Fazendeiros influentes, políticos locais, comerciantes. Preciso saber que você estará protegida quando eu não estiver mais aqui, dizia ele, quando eu protestava contra esses preparativos que pareciam apressar o inevitável. A fazenda foi transformada em uma empresa formal, com meu nome como principal acionista. Contratos foram revisados, testamentos atualizados, procurações estabelecidas. Augusto, mesmo enfraquecido pela doença, mantinha uma clareza impressionante quando se tratava desses assuntos. Uma tarde, enquanto organizávamos documentos em seu escritório, ele fez uma pausa e me entregou um envelope lacrado. "Isto é para depois", disse simplesmente. "Quando eu me for, não antes." A progressão da doença era implacável, apesar dos tratamentos paliativos. Uma enfermeira passou a morar na fazenda.
Equipamentos médicos foram instalados no quarto de Augusto. O médico vinha 3 vezes por semana. O outono chegou, e com ele uma nova urgência. Augusto já não conseguia sair da cama por longos períodos. Suas mãos, antes tão firmes, agora tremiam constantemente. Sua voz, antes ressonante, tornara-se um sussurro frágil. Foi nesse contexto que ele me fez um último pedido. "Quero que pinte meu retrato", disse durante uma manhã em que conseguira se sentar na varanda, envolto em cobertores apesar do calor ameno. Hesitei. Nunca havia pintado retratos. Minha arte sempre fora abstrata, conceitual, focada em padrões e formas que vinham de dentro, não na representação fiel da realidade exterior. Não um retrato convencional, esclareceu ele, percebendo minha hesitação. "Quero que me pinte como você me vê, com suas cores, sua linguagem visual. Quero existir no seu mundo, mesmo depois que partir do meu." Aquele pedido tocou algo profundo em mim. Era um convite para criar uma ponte entre nossas percepções, para traduzir o impacto que ele tivera em minha vida através da linguagem que eu dominava melhor, a arte. Comecei a trabalhar no dia seguinte. Instalei um cavalete no quarto dele, trazendo tintas, pincéis, telas. Enquanto ele dormia ou lia, eu o observava, absorvendo não apenas sua aparência física, mas a essência do que ele representava para mim. O processo foi intenso e íntimo. Às vezes, conversávamos enquanto eu trabalhava, sobre arte, sobre o passado, sobre o futuro que ele não veria. Outras vezes, o silêncio era nossa única companhia, interrompido apenas pelo suave arranhar do pincel na tela. "Nunca achei que minha vida valesse a pena ser pintada", comentou ele certa tarde, observando-me trabalhar. "Vivi quietamente, sem grandes feitos ou aventuras. Você me salvou", respondi simplesmente. "Para mim, não existe feito maior." À medida que o retrato tomava forma, algo mudava entre nós. Uma aceitação mútua do inevitável, uma paz que vinha não da negação da morte iminente, mas de sua plena compreensão. Estávamos criando juntos um último legado, uma despedida expressa não em palavras, mas em cores e texturas. Fora do quarto, a vida na fazenda continuava. Clarice, agora mais silenciosa, mais frágil, movia-se pela casa como um fantasma antecipado, preparando-se para seu próprio luto. Os funcionários falavam em sussurros, como se volume normal pudesse perturbar o delicado equilíbrio entre vida e morte que se estabelecera. E eu, dividida entre o ateliê e o quarto de Augusto, pintava como nunca antes. Não apenas o retrato dele, mas também outras telas, furiosamente, compulsivamente, como se pudesse capturar e preservar cada momento restante através da arte. Foi durante essa tempestade criativa que comecei a entender verdadeiramente o que Augusto sempre tentara me ensinar, que a arte não era apenas uma forma de expressão pessoal, mas um legado, uma forma de comunicação que transcendia o tempo e as palavras, que através dela poderia preservar não apenas memórias, mas sentimentos, conexões, toda a complexidade do que significava ser humano. À medida que o inverno se aproximava, o estado de Augusto piorava visivelmente. Os médicos aumentaram a medicação para a dor. As visitas foram restritas. Cada amanhecer trazia a pergunta silenciosa: seria este o último dia? E ainda assim, continuávamos nosso projeto compartilhado. O retrato estava quase completo. Não uma representação literal de Augusto, mas uma explosão de cores e formas que capturava sua essência, seu impacto em minha vida, a transformação que ele havia provocado em meu mundo. Foi numa tarde de junho, com o sol criando padrões dourados através da janela do quarto, que coloquei as últimas pinceladas na tela. Augusto havia dormido a maior parte do dia, sedado para controlar a dor. Quando finalmente acordou, seus olhos encontraram os meus com esforço visível. "Está pronto", disse eu, virando o cavalete para que ele pudesse ver. Por um longo momento, ele apenas olhou, seus olhos embaçados pelo medicamento e pela emoção contida. "É assim que você me vê?" perguntou finalmente, sua voz quase inaudível. "É assim que você é", respondi.
Um sorriso frágil iluminou seu rosto cansado. Então vivi bem, disse ele, melhor do que merecia. Naquela noite, enquanto a chuva gentil começava a cair lá fora, sentei-me ao lado de sua cama, segurando sua mão cada vez mais fria. Havia um sentimento no ar, uma certeza silenciosa de que estávamos chegando ao fim de nossa jornada juntos. Cecília, sussurrou ele, depois de um longo silêncio. Você lembra daquela estrada? Daquele dia? Lembro de cada detalhe. E às vezes me pergunto, quem salvou quem naquela estrada? Antes que eu pudesse responder, seus olhos se fecharam novamente e sua respiração assumiu o ritmo irregular que se tornara tão familiar nas últimas semanas. Apertei sua mão com mais força, como se pudesse ancorá-lo ao mundo dos vivos através do meu toque. O fim estava próximo. Nós dois sabíamos. E ainda assim, havia uma última revelação por vir, uma verdade final guardada naquele envelope lacrado, esperando o momento em que eu estaria verdadeiramente sozinha. A morte, quando finalmente veio, foi gentil. Uma manhã de julho, com névoa baixa cobrindo os campos de café e o aroma de jasmim entrando pelas janelas abertas. Augusto simplesmente não acordou. Partiu durante o sono, seu rosto sereno, quase jovem novamente na ausência da dor. Eu estava ao seu lado, como havia estado todas as noites daquela semana. Adormeci na poltrona junto à cama, segurando sua mão, e quando acordei na primeira luz da manhã, soube imediatamente. Não foi seu corpo imóvel que me contou, nem o silêncio de sua respiração. Foi uma mudança sutil na atmosfera do quarto, como se algo essencial tivesse se retirado, deixando apenas um recipiente vazio. Não chamei ninguém imediatamente. Fiquei ali, segurando aquela mão que já esfriava, olhando para o rosto que me salvara, que me amara quando ninguém mais o fizera. Conversei com ele em silêncio, agradecendo por tudo, prometendo que honraria sua memória, que cuidaria de seu legado. Prometi que não deixaria que o medo me paralisasse, que viveria plenamente, como ele sempre desejara para mim. Só então toquei o sino ao lado da cama, chamando Clarice, que já esperava o chamado. Ela entrou silenciosamente, olhou para Augusto, depois para mim. Não foram necessárias palavras. Ela fez o sinal da cruz, beijou a testa dele e começou os preparativos que já haviam sido cuidadosamente planejados. O enterro foi simples, digno, como ele teria desejado. Não na cidade, com sua igreja pomposa e seu cemitério lotado, mas na própria fazenda, em um pequeno mausoléu familiar que já abrigava seus pais. Vieram apenas as pessoas que realmente importavam, funcionários antigos da fazenda, alguns amigos próximos, figuras respeitáveis da região. Nenhum espetáculo, nenhuma dramatização, apenas uma despedida sincera. Foi somente após tudo acabar, quando a propriedade voltou ao silêncio inquietante que segue grandes mudanças, que me lembrei do envelope. Aquele que Augusto me entregara, com a instrução de abrir apenas após sua partida. Esperei até o anoitecer. Entrei no escritório dele, agora meu escritório, e sentei-me na cadeira de couro que parecia absurdamente grande demais para mim. O envelope estava na gaveta superior, onde eu o havia guardado. Simples, branco, com meu nome escrito naquela caligrafia precisa e elegante que era tão característica de Augusto. Minhas mãos tremiam ao abri-lo. Dentro, encontrei 2 documentos e uma carta manuscrita. O primeiro documento era uma certidão de nascimento. A minha. Mas havia algo diferente. No campo reservado ao nome do pai, que sempre estivera vazio quando me mostraram outros documentos, havia um nome claramente inscrito: Augusto Mendonça. Meu coração acelerou. Olhei para o segundo documento, o resultado de outro teste de DNA, mais recente que o primeiro, realizado apenas 3 meses antes em um laboratório renomado de São Paulo. A carta explicava tudo. Minha querida Cecília, se está lendo isto, significa que parti deste mundo, deixando-a com uma última verdade que não tive coragem de revelar em vida. A verdade completa sobre sua origem. Maria do Carmo era realmente minha meia-irmã. Isso nunca foi mentira. Mas omiti um detalhe crucial de nossa história compartilhada. Antes de seu casamento, Maria e eu vivemos um breve e intenso relacionamento.
Quando descobrimos nosso parentesco, já era tarde demais. Estávamos profundamente apaixonados. Afastamo-nos, devastados pela revelação. Ela, buscando esquecer, casou-se precipitadamente com um homem que conhecera há pouco tempo. Eu mergulhei no trabalho, na solidão da fazenda. Meses depois, quando soube que ela estava grávida, presumi, como todos, que o filho era de seu marido. Foi apenas anos mais tarde, quando você já estava sob meus cuidados, que comecei a notar semelhanças inquietantes, não apenas com Maria, mas comigo mesmo. Seus gestos, a forma de franzir a testa quando concentrada, certos traços que não poderiam vir de outra fonte. O primeiro teste de DNA que realizei confirmou apenas nosso parentesco próximo, compatível com a relação tio-sobrinha. Mas as dúvidas persistiram, aumentando à medida que você crescia. Finalmente, meses atrás, quando já sabia da gravidade da minha doença, realizei um teste mais completo. A confirmação veio como um choque, mesmo após anos de suspeitas. Você não é minha sobrinha, Cecília. Você é minha filha. Maria nunca me contou. Talvez para me proteger do escândalo, talvez por vergonha de nosso parentesco, talvez por acreditar que seria melhor assim. Levou esse segredo para o túmulo, como eu quase fiz. Não revelei esta verdade em vida porque temia que ela pudesse abalar a relação que construímos, que pudesse fazer você questionar tudo o que vivemos juntos. Temia também que a sociedade, com seus julgamentos implacáveis, tornasse sua vida impossível se soubesse que era fruto de um relacionamento entre irmãos, mesmo que não soubéssemos desse parentesco quando nos amamos. Agora que parti, esta verdade pertence apenas a você. Faça com ela o que julgar melhor. Guarde-a como um segredo particular, se preferir, ou busque sua própria reconciliação com ela. Quero que saiba apenas isto. Nunca, em momento algum, me arrependi de tê-la encontrado naquela estrada. Mesmo antes de saber que era meu sangue direto, você já era a maior bênção da minha vida. Você me deu propósito, alegria, uma razão para existir além da mera sobrevivência. Seja quem você escolher ser, Cecília. Viva sem medo. Pinte seus mundos extraordinários. E saiba que, onde quer que eu esteja, estou observando com amor e orgulho infinitos. Eternamente seu, Augusto, seu pai. Li a carta 3 vezes, incapaz de processar completamente seu conteúdo. As lágrimas, que sempre vieram com dificuldade para mim, agora fluíam livremente, manchando o papel. Augusto não era meu tio, era meu pai. Toda minha vida havia sido construída sobre uma verdade parcial, um segredo dentro de outro segredo. Mas estranhamente, em vez de raiva ou confusão, o que senti foi um profundo alívio, como se uma peça final de um quebra-cabeça complexo finalmente encontrasse seu lugar, completando uma imagem que sempre esteve parcialmente obscurecida. De repente, tantas coisas faziam sentido. O cuidado quase obsessivo de Augusto comigo, sua determinação em me proteger a todo custo, a maneira como seus olhos às vezes se enchiam de lágrimas quando me observava pintar. Não era apenas o amor de um tio por uma sobrinha desamparada ou a promessa feita a uma irmã falecida. Era o amor de um pai por sua filha. Saí do escritório com os documentos e a carta e caminhei pelo jardim até o pequeno mausoléu onde Augusto agora repousava. A noite estava clara, estrelada, com uma lua quase cheia iluminando o caminho de pedras. Sentei-me nos degraus de mármore e olhei para o céu, para aquela vastidão pontilhada de luz. Você poderia ter me contado, disse em voz alta, não com acusação, mas com a simplicidade de quem finalmente compreende. Eu teria entendido. O vento suave nas folhas das árvores pareceu responder, um sussurro gentil que poderia facilmente ser interpretado como: eu sei. Agora, você sabe também. Naquela noite, sentada nos degraus do mausoléu sob o céu estrelado de Minas Gerais, com a verdade completa finalmente revelada, senti uma transformação profunda dentro de mim. Não era mais apenas a menina abandonada na estrada, salva por um estranho bondoso. Era a filha de Augusto Mendonça e Maria do Carmo, herdeira não apenas de uma fazenda e de uma fortuna, mas de uma história complexa de amor, sacrifício e redenção.
Aos 23 anos, órfã pela segunda vez, mas infinitamente mais completa que antes, prometi a mim mesma que viveria à altura desse legado, não escondida do mundo, como havia feito até então, mas enfrentando-o em meus próprios termos, com a coragem que Augusto, meu pai, sempre acreditou que eu possuía. Os dias que se seguiram à revelação foram de profunda introspecção. Passei horas no ateliê, pintando compulsivamente, processando através da arte o turbilhão de emoções que me atravessava. Criei uma série de telas que mais tarde chamaria de revelações, abstrações intensas em tons de azul índigo e dourado, cores que para mim sempre representaram verdade e transformação. Não compartilhei com ninguém o conteúdo da carta, nem mesmo com Clarice, que me observava com olhos preocupados, respeitando meu silêncio enquanto tentava oferecer conforto silencioso à sua maneira prática. O luto tem seu próprio tempo, dizia ela, colocando bandejas de comida que eu mal tocava. Não se pode apressá-lo. Mas não era apenas luto o que eu sentia. Era um redescobrir-me completo, um reexaminar cada memória, cada interação com Augusto sob a nova luz da paternidade. Às vezes em que ele me observava com aquela expressão impossível de decifrar. Não era apenas afeto ou preocupação. Era o olhar de um pai que não podia reivindicar abertamente sua filha. Uma semana após o funeral, Dr. Meirelles, o advogado de Augusto, veio à fazenda para a leitura formal do testamento. Era uma formalidade, já que Augusto tinha cuidado de me instruir sobre todos os detalhes financeiros e legais nos meses anteriores. A Fazenda Horizontes e todos os demais bens do Sr. Mendonça passam integralmente para a senhorita Cecília Oliveira, sua tutelada legal e única herdeira. Leu o advogado para a pequena audiência composta apenas por mim, Clarice e o administrador da fazenda. Não mencionei a verdade recém-descoberta. Augusto tinha suas razões para manter nosso verdadeiro parentesco em segredo, e respeitaria sua escolha, pelo menos por enquanto. O mais difícil foi enfrentar o mundo exterior após a morte de Augusto. Durante anos, ele tinha sido meu escudo, meu intermediário com uma sociedade que eu achava confusa e frequentemente hostil. Agora, precisava aprender a navegar sozinha. A primeira visita à cidade depois do funeral foi um teste de coragem. Precisava ir ao banco para assinar documentos, ao cartório para formalizar transferências. Lugares barulhentos, cheios de estímulos desconfortáveis, interações sociais complexas. A senhora agora é uma das maiores proprietárias da região, disse o gerente do banco com um respeito que nunca demonstrara antes. Se precisar de qualquer assistência... Era estranho ser tratada com deferência quando por toda a minha vida havia sido vista como a esquisita, a coitadinha que o Sr. Mendonça acolheu. O dinheiro e a posição social mudavam a forma como as pessoas me viam, mas não mudavam quem eu era por dentro. Ainda autista, ainda desconfortável em situações sociais, ainda lutando para processar o mundo ao meu redor. Foi naquele período que tomei uma das decisões mais importantes da minha vida. Não tentaria mais me encaixar em um mundo que não fora feito para pessoas como eu. Em vez disso, criaria meu próprio mundo em meus próprios termos. Comecei implementando mudanças na fazenda. Transformei a casa de hóspedes em uma galeria de arte permanente, não apenas para meus trabalhos, mas também para os de minha mãe, que Augusto havia preservado cuidadosamente. Contratei um curador para organizar exposições pequenas, íntimas, apenas para apreciadores convidados. A sede da fazenda foi adaptada para meu conforto sensorial. Iluminação suave, espaços abertos, acústica que minimizava ruídos perturbadores. Criei rotinas estritas que me permitiam funcionar sem sobrecarga, delegando a Clarice e aos outros funcionários as interações sociais que me eram mais difíceis. A menina está se tornando uma verdadeira senhora da fazenda, ouvi um dos empregados mais antigos comentar certa vez. Do jeito dela, mas está. 3 meses após a morte de Augusto, recebi uma visita inesperada. Dr. Leão, o colecionador de sotaque estrangeiro que havia comprado minhas primeiras telas anos antes, apareceu sem aviso prévio, dirigindo seu próprio carro em vez de enviar um representante como costumava fazer.
Vim pessoalmente prestar meus respeitos, explicou. E também para ver como está a artista. Era um homem direto, sem rodeios, o que sempre tornara nossas interações mais fáceis para mim. Sentamos na varanda, enquanto Clarice servia café com biscoitos de polvilho. Soube que tem trabalhado bastante, comentou ele, olhando para minhas mãos manchadas de tinta. A arte é uma excelente companheira no luto. Assenti, incapaz de explicar em palavras como pintar havia se tornado minha âncora, minha terapia, minha forma de processar não apenas a morte de Augusto, mas também a revelação sobre minha verdadeira origem. Estou organizando uma exposição em São Paulo, continuou ele. Artistas contemporâneos brasileiros que exploram novas linguagens visuais. Gostaria que considerasse participar. A ideia de expor meu trabalho em uma grande galeria, na capital, para um público desconhecido, era ao mesmo tempo aterrorizante e intrigante. Por anos, havia me escondido na segurança da fazenda, mostrando minha arte apenas para um círculo restrito de apreciadores. Não precisaria comparecer pessoalmente, acrescentou ele, percebendo minha hesitação. Conheço suas particularidades. Entendo que eventos sociais podem ser desafiadores. Aquela compreensão, oferecida sem julgamento, foi o que finalmente me convenceu. Naquela mesma tarde, mostrei a Dr. Leão a série Revelações que estava criando. Ele ficou em silêncio por longos minutos, absorvendo cada tela, cada pincelada. Há algo diferente aqui, disse finalmente. Uma profundidade nova, uma verdade que não estava presente em seus trabalhos anteriores. Apenas assenti. Ele não precisava saber que aquelas telas eram minha forma de processar a descoberta de que era filha de Augusto, não sua sobrinha. Que cada pincelada de azul e dourado era uma tentativa de reconciliar meu passado, fragmentado com meu presente incerto. Estas são as obras que quero para a exposição, decidiu, se estiver de acordo. Concordei, com uma única condição, que as pinturas fossem identificadas apenas com meu primeiro nome. Não queria usar o sobrenome de minha mãe, que nunca sentira como verdadeiramente meu, nem assumir publicamente o sobrenome Mendonça, o que levantaria questões que não estava pronta para responder. Aquela decisão, permitir que minhas obras mais pessoais fossem exibidas publicamente, marcou o início de uma nova fase. Não era apenas uma artista trabalhando em isolamento, mas alguém disposta a estabelecer um diálogo com o mundo exterior, mesmo que fosse através da linguagem não verbal da arte. As semanas seguintes foram de intensa produtividade. Concluí a série Revelações e iniciei outra, inspirada nas memórias que tinha da estrada onde fui abandonada e encontrada. O ponto de inflexão que mudara completamente o curso da minha vida. À noite, quando o silêncio dominava a fazenda, frequentemente caminhava até o mausoléu. Sentava-me nos degraus de mármore e conversava silenciosamente com Augusto, meu salvador, meu tio, meu pai. Contava-lhe sobre meu dia, sobre meus planos, sobre as pequenas vitórias e os desafios persistentes. Era minha forma de mantê-lo presente, de processar o luto, de agradecer pelo sacrifício que fizera ao manter em segredo nossa verdadeira relação para me proteger. Numa dessas noites, tomei uma decisão que mudaria o rumo da minha vida novamente. Se o destino havia me dado a chance de saber a verdade sobre minhas origens, não poderia guardá-la apenas para mim. De alguma forma, precisava honrar essa verdade, transformá-la em algo significativo não apenas para mim, mas para outras pessoas que, como eu, viviam à margem do chamado normal. Não sabia ainda como faria isso, mas sentia que havia um propósito maior emergindo das cinzas da perda. Algo que uniria minha arte, minha diferença, minha história única. Algo que Augusto teria aprovado, que teria feito seus olhos brilharem com aquele orgulho quieto que sempre demonstrava quando eu superava minhas próprias limitações. Vou encontrar um modo, prometi ao vento noturno, às estrelas distantes, ao espírito de Augusto que sentia presente naquele jardim. Vou transformar nossa história em algo maior que nós dois. E foi assim, sob o céu estrelado de Minas Gerais, que comecei a planejar o próximo capítulo da minha vida.
não mais definido pelo abandono, pelo autismo ou pelo segredo, mas pela possibilidade de redenção e significado que só aqueles que conheceram a verdadeira perda podem realmente valorizar. 55 anos se passaram desde aquela noite no mausoléu, quando prometi transformar minha história em algo maior. O tempo deixou suas marcas em mim. Mãos enrugadas que ainda seguram pincéis com firmeza, cabelos completamente brancos que já não prendo como antes, passos mais lentos pelos corredores da fazenda Horizontes. Mas algumas coisas permanecem imutáveis, como minha forma de perceber o mundo, intensa, detalhada, às vezes esmagadora, sempre única. O autismo não desapareceu com a idade. Adaptei-me melhor, aprendi estratégias, criei um ambiente que respeita minhas necessidades sensoriais. Mas ainda sou fundamentalmente a mesma pessoa, aquela que vê padrões onde outros enxergam caos, que percebe detalhes que passam despercebidos pela maioria, que precisa de previsibilidade e rotina para funcionar bem. Clarice partiu há 20 anos, dormindo tranquilamente após décadas de serviço leal. Sua sobrinha, Juliana, assumiu seu lugar como governanta, mantendo as tradições da casa com o mesmo cuidado meticuloso. A maior parte dos funcionários antigos também se foi, substituídos por seus filhos e netos. Para muitos deles, sou quase uma figura mítica. Dona Cecília, a artista reclusa, a senhora da fazenda Horizontes, que raramente sai de seus domínios, mas cujos quadros são conhecidos em galerias pelo país. Poucos sabem minha história completa. A verdade sobre minha relação com Augusto permaneceu um segredo guardado por décadas, conhecido apenas por mim e pelo advogado que atualizou meus documentos pessoais anos depois, quando finalmente decidi assumir legalmente o sobrenome Mendonça, sem explicações públicas. A exposição em São Paulo, que inicialmente tanto me assustara, foi apenas o começo de uma carreira artística discreta, mas consistente. Nunca busquei os holofotes, nunca frequentei as aberturas das exposições onde meus trabalhos eram exibidos. Deixava que as pinturas falassem por mim, que contassem suas próprias histórias. Meus curadores aprenderam a respeitar meu desejo de privacidade, apresentando-me simplesmente como Cecília, artista de Minas Gerais, sem biografias detalhadas nos catálogos. Ao longo dos anos, minha arte evoluiu, refletindo as transformações internas que vivia. Das primeiras explorações de padrões geométricos para composições mais complexas que fundiam abstração e elementos figurativos sutis. Cores que expressavam estados emocionais, texturas que convidavam o observador a sentir, não apenas a ver. Uma crítica de arte uma vez escreveu que minhas pinturas eram janelas para um mundo neurológico diverso, onde cores têm sabores e sons têm formas. Ela chegou mais perto da verdade do que poderia imaginar. Pinto o mundo como o experimento. Intenso, avassalador às vezes, mas também incrivelmente rico e detalhado. A promessa que fiz a Augusto naquela noite estrelada após sua morte começou a tomar forma concretamente em 1985, quando decidi usar parte da fortuna que herdara para estabelecer uma fundação. Não com meu nome, nunca gostei de chamar atenção para mim mesma, mas com o nome de minha mãe, Fundação Maria do Carmo. O objetivo inicial era simples: apoiar artistas neurodivergentes, especialmente aqueles no espectro autista, oferecendo bolsas, espaços de criação e exposição, mentoria. Com o tempo, a Fundação expandiu seu escopo, criando também programas educacionais para crianças autistas em áreas rurais de Minas Gerais. Crianças que, como eu, eram frequentemente incompreendidas, rotuladas como estranhas ou difíceis, sem acesso a diagnóstico ou apoio adequado. Existem muitas meninas como você foi um dia, disse-me doutora Helena, já idosa, quando discutíamos a expansão da fundação nos anos 90. Abandonadas não necessariamente à beira de estradas, mas abandonadas em outros sentidos, por sistemas educacionais que não as compreendem, por comunidades que as rejeitam, por famílias que não sabem como ajudá-las. Essas palavras tocaram algo profundo em mim. Lembrei-me do que poderia ter sido meu destino se Augusto não tivesse me encontrado naquela estrada, se não tivesse reconhecido em mim algo valioso,
se não tivesse me dado as ferramentas para transformar minha diferença em expressão artística. A Fazenda Horizontes também evoluiu ao longo dos anos. Parte das terras continua produtiva, gerando renda para sustentar a propriedade e os projetos da fundação. Mas os edifícios principais foram gradualmente transformados. A Casa de Hóspedes, que uma vez serviu como minha primeira galeria, é agora um pequeno museu dedicado à arte neurodivergente, exibindo não apenas minhas obras, mas também as de outros artistas apoiados pela Fundação. O casarão principal mantém-se em grande parte como era nos tempos de Augusto, embora adaptado às minhas necessidades. Meu ateliê foi expandido, ocupando agora toda a ala leste. É lá que passo a maior parte dos meus dias, ainda pintando diariamente, apesar da idade avançada. Nunca me casei, nunca tive filhos. Algumas pessoas talvez vejam isso como uma vida incompleta, mas nunca senti falta dessas experiências tradicionais. Minha arte sempre foi minha companheira mais íntima, minha forma de comunicação mais verdadeira. E através da Fundação, toquei mais vidas do que poderia ter feito como mãe de uma única família. Houve relacionamentos ao longo do caminho, alguns breves, outros mais duradouros. Amizades significativas com pessoas que aceitavam minhas particularidades, que não tentavam me consertar ou me forçar a encaixar em moldes convencionais. E sempre houve a presença constante da arte, o diálogo infinito entre minha percepção única e o mundo ao meu redor. Frequentemente me perguntam se me arrependo de algo, se mudaria alguma decisão se pudesse voltar no tempo. A resposta sempre surpreende as pessoas. Não mudaria nada. Nem mesmo o abandono à beira da estrada, que por mais doloroso que tenha sido, me colocou no caminho de Augusto. Nem mesmo os anos de não saber sobre minhas verdadeiras origens, pois entendo agora que Augusto fez o que acreditava ser melhor para me proteger. Cada peça do quebra-cabeça que foi minha vida, mesmo as mais dolorosas, mesmo as mais confusas, teve seu propósito. Cada experiência me moldou, me ensinou, me trouxe até este ponto onde posso olhar para trás com a clareza que só a idade avançada proporciona e dizer: sim, esta foi uma vida bem vivida, diferente, desafiadora, por vezes solitária, mas profundamente significativa. Se pudesse dizer algo àquela menina de 13 anos, parada na estrada empoeirada com pés descalços e coração pesado, diria apenas isto: você não está quebrada. Você é diferente, e essa diferença será sua maior força. Um dia, você entenderá que foi feita exatamente como deveria ser. Às vezes, nas noites claras, ainda caminho até o mausoléu para conversar silenciosamente com Augusto. Conto-lhe sobre a Fundação, sobre as vidas que estamos tocando, sobre os jovens artistas neurodivergentes que encontraram seus próprios caminhos para a expressão. Agradeço, sempre, pela chance que me deu não apenas de sobreviver, mas de florescer à minha própria maneira. E nos momentos mais quietos, quando a fazenda dorme e apenas o céu estrelado me faz companhia, sinto uma gratidão profunda pelo estranho e tortuoso caminho que me trouxe até aqui, pelo avô que me abandonou, forçando o destino a intervir, pela mãe que nunca conheci, mas cujos genes me deram tanto meus desafios quanto meus dons, e por Augusto, meu salvador, meu tio, meu pai, que teve a sabedoria de ver além das aparências, que reconheceu valor onde outros viam apenas estranheza. Em minha arte, em minha fundação, em cada vida tocada pelo trabalho que realizamos, seu legado continua vivo, não como um segredo a ser guardado, mas como uma verdade transformada em algo maior, mais luminoso, mais duradouro que nós dois.